Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1 do livro do Halliday, capítulo 3, exercício número 43. Vamos ao enunciado. Os três vetores na figura 333 têm módulos A igual 3 metros, B igual 4 metros e C igual 10 metros. Θ igual a 30 graus. Determine, letra A componente x e letra B, a componente y de A. Letra C, a componente x e letra D, a componente y de B. Letra E, a componente x e letra F, a componente y de C. Se C é igual a PA mais QB, quais são os valores de letra G, P e letra H, Q? Bom, então temos aqui os três vetores. Vamos começar aí resolvendo letra A e B, né? Falando do vetor A. O vetor A está aqui, né? Tem direção só de x. A gente vai escrever aí que é o módulo de A na direção I, tá no sentido positivo de x, mas não tem componente em y, 0 em j, tá? Então a gente tem aí que a componente AX, né, respondendo aí que ele pede na letra A componente x, a componente AX é igual ao módulo de A, que nesse caso é igual aí a 3 metros. 3 metros. A componente y que ele pede na letra B, a y não tem componente em y, temos aí que é igual a 0. Tá? Então temos letra A, letra B aí respondidas. Na letra C, né, C e D, ele fala do vetor aí B. O vetor B, ele vai ter que ser decomposto, vai ter as duas componentes aí, uma na horizontal e uma na vertical. Então, eu vou ter essa componente aqui e essa componente aqui. Então, eu vou escrever que o vetor B, ele vai ser igual ao módulo de B. Aí, aqui, ó, tá com o ângulo. Junto com o ângulo é vezes o cosseno de θ. E aqui o sentido tá em I positivo. Aí, eu vou ter mais B vezes o seno de θ, né? Essa componente aqui, ela tá sem o ângulo. Então, é o seno, né? Que seria a medida oposta desse triângulo retângulo. Isso em J positivo, tá para cima em Y. Ou seja, essa componente é a componente BX, essa é a componente BY. Então, para a letra C, a gente tem aí que a componente X do vetor B vai ser o módulo de B. O módulo de B vale 4. Então, é o 4 metros que multiplica o cosseno do ângulo θ, que é 30 graus. Tá? Então, a gente vai ter aí que a componente Px é igual, calculando, 4 vezes o cosseno de 30, 3,46, deixando com 3 algarismo significativo. Aqui o próximo número é 4, então mantém o 6 em metro, tá? 3 algarismos, porque os valores dados foram com 3 algarismos significativos. Então, a gente tem a letra C, que é a componente X, na letra D, que é a componente Y. Então, na letra D, BY, a gente sabe que vai ser o módulo de B, 4 metros, vezes o seno de 30 graus. Então, a gente vai ter aí que vai ser 4 vezes o seno de 30, que vai dar igual a 2, né? Seno de 30 é meio. BY é igual a 2, deixando aí 3 algarismo também, na unidade de metro, tá? Então, temos aí letra B, letra
C e D respondido. Agora a gente vai para E e F, que a gente vai falar do vetor C. O vetor C está aqui, também vai ter que decompor ele. A gente vai ter a componente aqui em X, e a gente vai ter a componente aqui em Y, e a gente precisa desse ângulo aqui para fazer a decomposição. Vai ser o θ mais esse ângulo de 90, né? Esse ângulo aqui é o θ mais 90 graus, ou seja, o θ é 30 mais 90, ou seja, um ângulo de 120 graus, tá? Então, a gente vai ter aí que o vetor C vai ser o módulo de C, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Vezes aí o cosseno alfa em I, né? Mais a gente tem aí o módulo de C vezes o seno alfa em J, tá? O cosseno vai dar esse vetor, que vai ser o negativo, né? O cosseno de um ângulo maior que 90 dá negativo. E vamos ter essa componente aqui positiva em Y. Então, para responder aí a letra E, a componente CX vai ser o módulo de C. O módulo de C vale 10. Então, a gente vai ter 10 metros, que multiplica o cosseno do ângulo. A gente está pegando aqui os 120 graus. Então, a gente vai ter aí o CX como sendo o 10 vezes o cosseno de 120 menos 5, menos 5 metros. É a componente negativa aqui, né? O cosseno do ângulo maior que 90. Aí, né, até o 270 gera um cosseno negativo, por isso deu a componente negativa. E a letra F, que é o CY, a componente Y, a gente tem que vai ser o módulo de C, o 10 metros, vezes o seno de 120. Então, a gente tem que a componente CY vai ser igual a 10 vezes o seno de 120, deixa 3 algarismos, então a gente vai ter aí 866, tá? Isso em metro, componente positivo, que a gente vê aí no sentido positivo de Y. Então, a gente tem aí letra F também respondida. Agora, na letra G e H, ele quer calcular o valor de P e Q, para a condição de que o C seja igual a uma combinação linear de A e B. Então, eu vou ter aí que C é igual a PA aí mais QB. Então, reescrevendo aqui os vetores, né? C, quem que é o nosso vetor C? É menos 5 aí em I, né? Que é a componente CX, mais 866 em J. Isso tem que ser igual a P, que multiplica o vetor A. O vetor A, a gente viu que tem que só a componente em I, que é 3, né? 3I, mais o que multiplica o vetor B. O vetor B é 346 em I positivo, 346 em I positivo, e 2 em J positivo, mais 2 em J positivo. Então, agora, eu vou escrever uma equação para cada direção. Em I, o que a gente tem em I? Menos 5 desse lado, aí igual desse lado, P que multiplica 3, 3P, e temos aqui o Q que multiplica o 3,46, mais 3,46, aí de Q. Aí de J, a gente tem aqui o 866, igual desse lado o Q que multiplica o 2, então 2Q. Então, da equação de J, a gente pode escrever que o Q vai ser o 866
dividido por 2, que daí o 4,33, né, deixando com 3 algarismos já, em metro. E da equação de I, já que a gente tem o Q, a gente tem menos 5 igual a 3 vezes P, mais 3,46 vezes o Q, que é 4,33. Então, a gente vai ter aí que o P vai ser menos 5, que estava do outro lado, esse passa menos 3,46 vezes 4,33, dividido pelo valor que estava multiplicando o P aqui, que é o 3. Então, a gente pode calcular aí, menos 5, menos 3,46 vezes 4,33, tudo isso daí dividido por 3. A gente tem aí que P é menos 6,66, tá? Esse é o valor de P e o valor de Q que temos aí para que seja C em função de A e de B. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!